Você pode sentar. Essas quintas-feiras nós estamos em um seminário. E eu avisei isso desde da semana anterior, que seriam dias que o culto seria um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso, porque é algo que a gente ainda não havia feito numa quinta-feira. A gente sempre está numa campanha, num propósito, mas esse mês nós estamos num seminário, um seminário financeiro. Então, semana passada, estava o pastor Walter aqui ministrando, hoje eu vou estar ministrando. Pastor Gerson, pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, vai estar ministrando quinta-feira que vem. Na outra semana, o pastor Flamarion, da Quadrangular. Então, será um mês de ensinamento. O culto da vitória é um culto marcado por muita oração, por muitos testemunhos, mas este mês será ensinamento. Não é menor do que a oração, do que as palavras de fé. Cada um tem o seu valor. Então eu quero que você, que estava semana passada foi bênção? Sim ou não? Tá bom. E hoje eu vou ministrar, pastor Gerson na outra semana, pastor Flamarion na outra, e eu quero que tudo isso entre no teu espírito, porque o entendimento, o conhecimento te liberta. E aquilo que você lutou por muito tempo para alcançar, às vezes é uma palavra, é um conhecimento, é um entendimento que destrava a sua vida. E as coisas rompem e acontecem. Amém? Eu quero compartilhar algo com vocês que é uma experiência que eu tive na minha vida muito forte. Deus colocou no meu coração para eu fazer um propósito na Páscoa, em Israel. Eu nunca havia ido a Israel. E eu fui com esse propósito, ficar 3 dias lá, em um propósito de jejum, de oração. Fiz um propósito com a igreja, levei os pedidos de todas as pessoas na igreja. Isso tem aí, sei lá, uns 10, 12 anos, 14 anos, alguma coisa assim. E foi a primeira vez que eu fui a Israel e cheguei em Tel Aviv de noite, peguei o transporte, fui para Jerusalém, cheguei de madrugada. Você não consegue ver nada numa cidade de madrugada. Fui para o hotel, fiz o check-in, deitei, dormi. Quando amanheceu, eu acordei, eu abri a janela assim do quarto do hotel, dava de frente para a cidade velha, as muralhas de Jerusalém, o domo da rocha, aquela cúpula dourada. Foi uma emoção muito grande. E eu tinha anotado um versículo antes de viajar. E eu abri no texto para ler. E quando eu abri, Deus me deu essa palavra. Então essa palavra, Deus não me deu para eu pregar. Deus me deu essa palavra para mim. Deus falou comigo. Só que essa palavra transformou a minha vida. Mudou o meu entendimento. E muitas coisas na minha vida romperam a partir daquela manhã, quando Deus me deu essa palavra. Então é uma palavra muito poderosa e importante para mim. E eu oro para que o Espírito de Deus gere no teu espírito o mesmo que Ele gerou em mim, lá em Jerusalém, quando Ele me deu essa palavra. Amém? É uma palavra extensa, mas eu vou ser breve. Em Lucas capítulo 19, é uma parábola, eu vou ler com você. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus. Quantos servos? Deu-lhes 10 minas. Quantas minas? Se ele deu 10 para 10, ele deu quanto? Deu quanto? Difícil, eu sei. Poucos responderam porque é complexo. Tem que ter um QI elevado, mas tudo bem. Negociai. O que ele mandou fazer? Até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, a quem tinha dado achei que era mina, dinheiro.
para saber o que cada um tinha ganhado. Fazendo o quê? E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Quanto? E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. É interessante isso, né? Ele multiplicou por 10 o dinheiro e ele ganhou a autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse disse: servo bom, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que toma o que não pusestes e cega o que não semeastes. Porém ele lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Saiba que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, colho o que não semeei. Por que não meteste, pois, esse dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai a mina e dai ao que tem 10. E disseram a ele: Senhor, ele já tem 10 minas. 10. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso é extraordinário e terrível ao mesmo tempo. Se todo cristão, ao se converter, lesse essa parábola e entendesse ela, teria uma vida totalmente diferente. Ela é muito forte, ela é muito poderosa. Esse texto, ele está cheio de princípios. E eu vou compartilhar com você os princípios que estão nessa parábola. Primeiro princípio que está nessa parábola é o princípio da oportunidade. Qual princípio? Essa parábola e a parábola dos talentos, a gente sempre achou que elas eram a mesma parábola. Parábola dos talentos: o cara ia viajar, chamou 3, a um deu 5, a um deu 2, a outro deu 1. Viajou, voltou, quando voltou, chamou e disse: o que você fez? O que tinha 5 multiplicou por 5, o que tinha 2 multiplicou por 2, o que tinha 1 guardou e disse: tinha medo, porque o senhor é um homem muito severo, então eu guardei. Ele disse: você é um homem mau, devia ter colocado no banco, pelo menos eu recebia com juro. Agora tira dele e dá porque tem 5. Ah, Senhor, mas ele já tem 5. A quem tem, mais será dado. A quem não tem, será tirado. Então, a gente sempre entendeu que essas duas parábolas eram as mesmas. Só que não são. Comece por aí. Elas não são a mesma parábola. Talento fala sobre capacidade. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. A parábola das minas, ela é diferente. Tinha 10, ele pegou 10 minas e deu uma para cada. Então aqui não é capacidade. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. Esses 10 todos ganharam 1 de forma igual. Agora entenda que talento, olha só que história. A parábola do talento, quem tinha 5 multiplicou por 5, quem tinha 2 multiplicou por 2. O que o rei fez? Parabéns. Qual foi a recompensa? Entra para a casa do seu senhor, desfruta, come e bebe. Na parábola dos talentos, qual foi a recompensa? Entrar na casa. Tive uma sensação que eu estou sozinho nessa igreja essa noite. Qual foi a recompensa? Eu acabei de falar, gente. Qual foi a recompensa? Mas olha a parábola das minas. Quem tinha 1 multiplicou por. E o que o rei disse? Sobre 10 cidades você vai governar. Diga, uau.
A parábola dos talentos fala sobre capacidade. A parábola das minas fala sobre oportunidade. Então eu quero que você entenda isso. A parábola das minas, ela fala sobre a oportunidade que Deus dá a todos, justos e injustos, cristãos e não cristãos. O sol nasce para todos e todos têm a mesma oportunidade na vida, na família, no trabalho, na casa, em servir a Ele, nas finanças, em tudo. As oportunidades são iguais para todas as pessoas. E o pior de tudo é que você não tem desculpa de dizer que não prospera porque não teve oportunidade na sua vida. Pois todos têm o mesmo ar que respira e o mesmo sol que brilha. Não, pastor, não. O cara nasceu numa família rica, estudou na Suíça, aí eu nasci lá em Juazeiro do Norte, não fiz nem a 5ª série. Quer que eu te mostro as grandes fortunas de homens que vieram de mulheres separadas, de gente que cresceu sem pai, sem mãe, adotado, de gente que nunca estudou e são proprietários de grandes fortunas? Casas Bahia era a maior empresa do Brasil de varejo. Ele foi levado para Auschwitz por ser judeu, separado da sua mãe e dos seus irmãos que foram para o campo de concentração e morreram lá. Ele ficou preso num campo de concentração, fugiu, a guerra acabou, ele veio para o Brasil, começou do zero, com nada, e se tornou a maior empresa. Que oportunidade que esse cara teve. E eu te mostro pessoas que nasceram em berço de ouro e morreram falidos e quebrados. O sucesso de uma pessoa não depende de onde ele veio, porque as oportunidades são iguais a todos. Se você não entender isso, você vai contar uma mentira para você a vida toda. Eu não prospero porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu não tive oportunidade. Se eu conhecesse a Cristo quando eu era pequeno. Porque eu nunca tive estudo, eu nunca tive um patrão que me ajudou, um sócio, um amigo, ninguém me estendeu a mão. O pastor Michael nem orou por mim até hoje, nunca pôs a mão na minha cabeça. Escute isso. A oportunidade nasce para todos. Diga, a oportunidade é para todos. E eu sou indesculpável por não prosperar. Pesado, né? Sim ou não? Muito. Mas é a realidade. Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Ímpios prosperam, justos quebram, falem. Ímpios emprestam, justos tomam emprestados. Ímpios sobram, justos faltam. Você vê isso todos os dias. Você vê gente dentro da igreja passando necessidade, pegando emprestado e pagando juro, para um agiota ímpio, que prosperou e não sabe aonde enfiar tanto dinheiro. Se não é verdade que a oportunidade é para todos, então nós deveríamos prosperar e os ímpios deveriam quebrar, porque nós temos Deus, então nós somos melhores que os outros, então a gente tinha que prosperar. E te digo até mais, a gente nem devia fazer nada, a gente devia só ler aquele versículo: Deus dá aos seus amados até enquanto dorme. A gente devia dormir o dia inteiro, e a conta do banco engordando. Diga, oportunidade é para todos, e eu sou indesculpável por não prosperar. Não existe desculpa. Quando diz eu sou indesculpável, eu estou dizendo não existe desculpa. Se você, pastor, eu decidi, eu não quero prosperar, parabéns, segue a tua vida, é direito seu. Agora, se você quer prosperar e não prospera, a culpa não é de ninguém e de nada, porque a oportunidade é para todos.
Segundo princípio que você vai entender aqui nessa parábola, preste bem atenção. A lei da multiplicação. Você conhece a lei da semeadura. Tudo que você planta, isso também você? Tudo que você planta, isso também você? E o que é a lei da multiplicação? Versículo 15. Aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E aqui eu vou entrar em algo que você vai se assustar e a sua vida vai mudar. Sempre, de tempo em tempo, Deus vem para uma prestação de contas com você. Se você acha que você vai viver essa vida e só no final, depois que morrer, que você vai prestar conta, você está enganado. Esse texto diz que o Senhor voltou para uma prestação de contas daquilo que ele havia dado de forma igual para todos. Deus vem de tempo em tempo para uma prestação de conta. Ele vai recompensar quem? Quem multiplicou o que ele colocou nas suas mãos. E ele vai repreender quem? Aquele que não multiplicou. Pastor, o senhor forçou. Aí tu forçou. Esse texto não diz tudo isso não. Aí tu exagerou. Vocês sabem, né, que desde aquela semana lá que eu ministrei a série das profecias, eu ando meio herético, né? Vocês sabem, né? Que eu ando falando umas coisas assim que, se alguém pegar isso e cortar e pôr na internet, hein? Pastor Maico confessa, é herético. Dei até ideia para você agora. Querido, se você ouvir alguém pregando que não tem a base bíblica, não receba, não aceite. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Como é que é? Não, leia comigo, vamos lá, todo mundo. 1, 2 e... O que é, já foi. E Deus... Pode dizer outro, ai. Deus sempre virá para uma prestação de contas com os seus filhos durante a vida. Por quê? Porque somos mordomos. Nós somos mordomos do seu reino. Nós somos mordomos daquilo que ele permitiu que nós cuidássemos nessa terra. Versículo 13. Chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Ele deu algo igual a todos e deu uma ordem: negocia, multiplica. Agora a coisa aperta. Deus te deu uma vida e ele te deu um corpo. Se você não multiplica isso, Deus vai pedir conta. Como assim? Já engordei, já estou com mais de 100 quilos, já vale por 2, pastor. O senhor quer o quê? Não, é sobre isso que eu estou falando. Presta bem atenção. Se você não cuida da tua saúde, se você não cuida do seu sono, do seu descanso, do seu exercício, da sua alimentação, você acha que basta ser crente e sair todo domingo à noite do culto e ir para o rodízio de pizza? Deus está nesse negócio. Você acha que passar a semana, o mês, o ano, sem malhar, a única coisa que tu faz, levantamento de garfo? Querido, o dia que você tiver uma doença séria e estiver morrendo, Deus não tem nada a ver com a tua doença.
Deus tem a ver com a cura, mas com a tua doença não. Porque você apenas foi um mordomo infiel daquilo que Ele confiou na sua mão para você cuidar. Agora eu posso falar do casamento. Deus te dá uma mulher, Deus te dá um marido. Ah, pastor, a gente separou porque a gente tem incompatibilidade. Incompatibilidade? Deus confiou uma mulher na sua mão e você não soube cuidar? Deus confiou um homem na sua mão e você não soube cuidar? Vamos para os filhos. Ai, esses meninos são muito mal educados. Ah, meu Deus do céu, esses meninos não querem vir na igreja. A culpa é tua. Deus confiou crianças na sua mão. Deus chama os filhos de herança. Você não soube ensinar eles nos caminhos do Senhor. Você não soube mantê-los no caminho do Senhor. Você é indesculpável. Vamos para o emprego. Vamos para as finanças. Isso aqui fala de todas as áreas da nossa vida. Estende a tua mão e diga: Deus colocou muitas coisas na minha mão, que colocou também na mão de todos, de forma igual, de tempo em tempo. Ele vem para saber se eu negociei, se eu multipliquei, se eu cuidei daquilo que Ele me confiou. Aqui cabe outro ai. Você tem obrigação de multiplicar tudo o que Deus colocou na sua mão. Um deles não administrou bem. Pegou, enrolou num lenço e guardou. O Senhor retirou tudo que estava e colocou na mão daquele que multiplicou por 10. Olha que loucura. Parece injustiça. Ele pegar o que tinha só um, tirar e dar para o que tinha 11. Agora ele tinha 12. Parece injusto. Mas isso é a lei da multiplicação. Versículo 23. Porque não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros. Sabe o que ele está dizendo? Você é indesculpável por dizer que não conseguiu cuidar, multiplicar o que eu confiei na sua mão. Pastor, meu casamento acabou. Você é indesculpável. Por que não procurou um pastor? Por que não procurou um psicólogo cristão? Por que não procurou um conselheiro de casais? Você estava vendo o seu casamento indo ladeira abaixo e você deixou. Você não sabe mexer com dinheiro? Então por que você não colocou no banco? Pelo menos com juro eu ia receber. Você não sabe lidar com casamento? Por que não procurou um pastor? Por que não procurou um conselheiro matrimonial? Você não sabe administrar uma empresa? Por que não procure alguém que seja um administrador que possa te dar uma consultoria? Você não sabe cuidar da sua saúde? Por que você não procure um médico que te ensine a cuidar da sua saúde? Você não sabe cuidar do seu trabalho, da sua carreira? Por que você não procura alguém que treina, que ensina? Você é indesculpável em qualquer área da sua vida por não cuidar, não ter zelo e não multiplicar. O Senhor disse para ele: você é indesculpável. Você tinha a obrigação de ter multiplicado a minha mina. Se não sabia, procurasse quem soubesse e deixasse com ele, que ele iria multiplicar. Pelo menos juro eu ia ganhar dessa mina. Você é indesculpável. Então, aquilo que foi mal na tua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua carreira, a sua saúde, tudo, você é indesculpável. É o que esse texto está dizendo. O Senhor vem para uma prestação de contas. Não sabe, pede ajuda. Não tem capacidade, busque ajuda. Busque ajuda no casamento, busque ajuda no trabalho, busque ajuda nas finanças. Se você não for fiel naquilo que Deus te deu, Ele vai retirar da sua mão e vai dar para quem sabe administrar o que era seu. Silêncio, né? Que palavra. Mas lembra que essa palavra não é para você, ela foi para mim. Entendeu? É que eu não sou bom, eu sou muito ruim
Então Deus deu essa palavra para mim. Só estou contando um testemunho aqui essa noite, tá? Não é para você essa palavra, foi para mim. Querido, para pensar. Ele está dizendo que ele confiou as mesmas oportunidades a todas as pessoas. E que se você não multiplica, ele vem para uma prestação de contas. E se ele não encontra, ele retira e dá para quem sabe cuidar. Tem atitudes que eu tenho no ministério, que até os pastores que estão do meu lado não entendem. Mas eu, repito, Deus me colocou como mordomo para zelar deste ministério. E eu vou zelar dele com muito zelo e diligência. Não me importa se você entende ou não entende algumas atitudes minhas. Mas ele me colocou. E se eu não zelar, ele vem para uma prestação de contas. O que você fez com que eu confiei na sua mão? Aquela igreja, aquele povo, não cresceu, não multiplicou? Tá bom. Tira e dá a outro que saiba administrar. É duro? Sim ou não? Muito. Só que a realidade da minha vida e da sua. Por que Deus manda negociar? Por que Deus manda multiplicar? E aqui entra o princípio da lei da multiplicação. Já viu um ditado popular? Às vezes você escuta isso durante a vida. Quem mais tem é o que mais ganha. Dinheiro chama dinheiro. É só assim, ó. Não precisava, por isso que ganhou. Deixa eu dizer algo para você. Isso não é ditado popular. Isso é um princípio bíblico. Que Jesus, e eu não estou no Velho Testamento, que Jesus declarou por 2 vezes: quem mais tem, mais será dado. Diga, quem mais tem, mais será dado. Isso é o quê? A lei da multiplicação. Versículo 26. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, cristão ou não cristão, justo ou injusto, mal ou bom, a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ei, olha para mim. Essa parábola está 2 vezes na Bíblia. Uma com um caráter de oportunidade, a outra com um caráter de capacidade. Mas as duas no final têm o mesmo fim, têm o mesmo exemplo. Jesus diz a mesma coisa. Aí a gente vai lá para a Bíblia, a gente lê, aí a gente faz o quê? Deleta esses 2 versículos e segue a vida. Faz de conta que esse versículo não existe. Você fazer de conta que ele não existe não muda nada. Vai continuar acontecendo na tua vida. Por favor, diga: quem mais tem, mais será dado. Diga: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, será dado muito mais. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Sabe o que significa a lei da multiplicação? Que tudo que Deus confiou na sua mão, ele vem de tempo em tempo uma prestação de conta. E se todas as vezes que ele vier, aquilo naquela área, se você tiver multiplicado, Deus te acrescentará mais. Ou seja, você cuidou, você multiplicou e virá um a mais de Deus. Será que alguém está entendendo o que eu estou dizendo? A lei da semeadura é: tudo que você planta, isso você colhe. E você não colhe o quanto você plantou, você colhe 30, 60 e 100 vezes mais. A lei da multiplicação é: tudo que você multiplica, Deus acrescenta um tanto a mais. Ele tinha 1, ele passou a ter 10, ele ganhou mais 1. Ele tinha 5, ele dobrou para 5, ele ganhou mais 1.
A lei da multiplicação é essa: quanto mais você multiplica, mais você ganha. Quanto mais você multiplica, mais você ganha. A lei da semeadura gera colheita. A lei da multiplicação gera favor. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Quer ter mais? Sim ou não? Quer ter mais? Sim ou não? Quer ter mais? Multiplique, não importa o que você tiver. Não importa o que você tem, multiplique e você vai ter mais. Isso é uma lei imutável e irrevogável, como a lei da semeadura. Se você pegar o que você tiver, diga: o que eu tenho na minha mão é o suficiente para eu prosperar e alcançar favor. Consegue entender isso? Sim ou não? Quanto mais você tiver, mais Deus vai te dar. Pastor, então é só ser egoísta, ganancioso e guardar tudo. Aí você começa a burlar uma outra lei, a lei da semeadura. Aqui ele não está falando sobre ser ganancioso e guardar. Ele está falando sobre ser um bom administrador e multiplicar. Quanto mais eu cuido da saúde, mais saúde eu tenho. Entenda isso. Olha para mim. Quanto mais eu cuido da minha família, mais família próspera eu tenho. Quanto mais eu cuido de uma mulher, mais mulher... Não, melhor uma mulher... como é que fala? Uma mulher melhor você tem. Entendeu ou não entendeu? Vocês pensaram errado aí, né? Quanto mais eu cuido de um negócio e multiplico, maior ele será. Quanto mais eu cuido do dinheiro, maior ele será. É a lei da multiplicação. Estende a tua mão de novo e diga: eu sou indesculpável por não multiplicar aquilo que Deus confiou na minha mão de forma igual para todos. Mas se eu multiplicar, Deus acrescentará mais. Entende ou não entende? Perder o que Deus colocou e confiou na sua mão é infidelidade. Aquele disse: eu não fiz porque eu tive medo. Você é infiel. Tira e dá ao outro. Deus pede conta de tudo que Ele confia nas nossas mãos. A prestação de contas é você precisa entender isso. A prestação de contas é a forma de Deus continuar acrescentando ou retirando. Não, pastor, peraí, eu não acredito nesse Deus aí não, que dá, que tira. Não acredito não. Tá bom. Olha para os resultados da sua vida e segue. Se tá bom, continua. Mas esse texto não tem como tirar da Bíblia. E o pior é que esse texto está no Novo Testamento e foi Jesus que falou. Aí dá uma impressão que Jesus falou tudo certo, mas errou nesse. Ele está dizendo que aquilo que Ele confiou na sua mão, a prestação de contas, é a forma de Deus acrescentar mais ou retirar. Não, pastor, Deus não vem e retira. Não! Pastor, não é possível. Meu filho, entenda, o que Deus confia na sua mão, Ele quer uma prestação de contas. E aqui eu encho você de versículo do Novo Testamento. A árvore que dá fruto é podada para dar mais frutos, mas aqui não dá, é cortada e lançada no fogo. Vocês foram enxertados na oliveira santa, para que possam gerar frutos que permaneçam. Em tudo, você nasceu para administrar, você nasceu para multiplicar. Vamos lá para Gênesis. E Deus formou o homem e disse: crescei, multiplicai, sujeitai e dominai. Agora diz: uau! De Gênesis a Apocalipse,
Eu posso citar versículos durante toda a Bíblia, que Deus é justo, porque Ele te deu o mesmo que deu para os outros. E se você quer mais, multiplica o que Ele te deu. Ele está dizendo, favor será derramado, eu vou acrescentar muito mais. Mas se você não fizer, eu vou tirar para acrescentar em quem fez. Diga, isso é justo. Deus vai fazer uma prestação de contas com você. E Ele tem feito ao longo da sua vida. Mas dessa vez, Ele vai fazer uma prestação de contas. E Ele vai destruir o ciclo de ganhar e perder. E Ele vai te levar para um outro nível de prosperidade, multiplicação e crescimento. Terceiro princípio que a gente aprende aqui, vamos lá. Desperdício. Lucas 16, capítulo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar ou de desperdiçar os seus bens. Ele está dizendo que havia um homem que cuidava dos seus bens, e esse homem foi acusado de desperdiçar os seus bens. Olha uma outra tradução. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Ele era o quê? Infiel. Não porque roubava. Por que ele era infiel? Essa parábola é chamada de o administrador infiel. E ele era infiel por quê? Porque ele roubava, sim ou não? Ele era infiel por quê? Desperdiçava. Diga, desperdício. É infidelidade. As pessoas não dão valor ao que elas têm. As pessoas não dão valor ao que elas recebem de Deus. Elas não têm zelo por aquilo que Deus deu a elas. E por não ter zelo, elas desperdiçam, elas perdem. Ouça o que eu vou te dizer, não importa quanto você ganha. Você precisa aprender a viver com o que você tem. Você tem que viver com o que você tem. Gastar menos do que o que ganha é sua obrigação. Nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Quando você desperdiça, você mostra que não é digno de receber mais. Aqui cabe outro ai. Quando você desperdiça, você diz: Deus, eu não sou digno de receber mais. A parábola das 10 minas diz que quem negociou foi digno de receber mais. Quem não negociou foi infiel e perdeu o que tinha. Então, quando você diz que ganha pouco e que não sobra nada, aquele pouco que sobra, que você não guarda, é pouco. Gasto com supérfluo. Sabe o que você está dizendo? Eu não dou valor ao que o Senhor me deu. Aquele que é fiel no pouco, sobre o pouco colocarei. Amém? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito. Eu vou dizer uma frase, pode me julgar, pode fazer o que você quiser, guarda isso. Deus enviou Jesus e morreu na cruz, para dar vida abundante a todas as pessoas, cada um segundo a sua capacidade. Então eu não vou ser leviano em dizer que todos nasceram para ser milionários. Não. Mas eu vou dizer, todos nasceram para não ser pobres, necessitados. Todos nasceram para ter o suficiente e sobrar. E se você cuidar do pouco que Deus te deu, Ele diz, você não tem capacidade, mas como você cuidou, eu vou acrescentar mais. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Entenda isso. Se você tiver um filho e você der um
patinete para ele. E ele larga em todo lugar. Você diz, filho, tem que cuidar, filho, tem que cuidar. Um dia rouba. O que você faz? Não, filho, agora eu te dou uma bicicleta nova e mais cara. Aí ele continua largando em qualquer lugar do lado de fora. Filho, vai roubar, vai roubar, vai roubar. Um dia rouba. Aí o que você faz? Não, filho, agora tranquilo, agora eu vou te dar uma moto. Uma bis. Aí ele vai, aí ele anda, aí ele vai, aí ele cai, ele derruba, ele larga, aí tá, quebra, tá, rouba. Você fala, não, filho, agora sim, agora você merece um carro. É assim a vida? Então olha para mim. Se você que é pai e é burro, faz isso com seu filho, imagina Deus inteligente. Você acha que Deus, o inteligentão, olha você, eu te dou, você pede, eu te dou, você pede. Não, agora você merece mais, toma mais. Não, ele fez campanha de 7 quinta-feira, agora eu vou dar mais. Está de brincadeira? Por favor, olha para alguém que está do seu lado com muito respeito e diz, você está de brincadeira. Você que é homem e é burro, faz isso com seu filho. Você acha que Deus, que é inteligente, não vai fazer com você? Você acha que Deus vai dando, e você vai perdendo, e Deus vai dando, e você vai desperdiçando, e Deus vai dando, aí cada vez Ele vai acrescentando mais e mais. Eu quero liberar uma palavra poderosa, quanto mais você perder, mais você terá, porque Deus é rico. Meu filho, esse amém, tu vai para o inferno com ele. Olha para mim, ei, será que não tem lógica? Aí vem um super espiritual e diz, mas nós somos homens falhos e Deus não. Você está dizendo que a criação que você dá para o seu filho é melhor do que a que Deus quer dar para você. A gente devia te promover a 4ª pessoa da Trindade. Melhor. Coaching celestial. A gente manda para o céu para você dar umas aulas de coaching para o Espírito Santo, para Jesus, ensinar o pai. Pai anda velho, ele está precisando de um mindset novo. Tu é o cara, né? Já tem 3 filhos. Aí, coaching de Deus. Vamos te promover. É porque 4ª pessoa da Trindade está abaixo, né? Coaching de Deus é o cara. Ei, eu estou brincando, mas isso é palavra de Deus. As pessoas pensam que quando ganhar mais vai sobrar. Não! O que você tem, você vai multiplicar. E quando Deus vê isso, Ele acrescenta mais. É o princípio da lei da multiplicação. E ela começa você eliminando o desperdício, que é a infidelidade. É desperdício de comida, de luz, é desperdício de roupa, é desperdício de celular, é desperdício de tudo, de tudo. É desperdício de dinheiro, de tempo, é desperdício de tudo. O que Deus coloca na sua mão é a forma dele te provar. O que Deus permite você ter é a forma de Deus te provar. Ele prova a sua fidelidade, Ele prova o seu caráter, Ele prova a sua confiabilidade, se Ele pode confiar em você, e Ele prova a sua determinação. E aí a coisa vai pegar. E a melhor forma de Deus te provar é te dando dinheiro. Entenda que todos os textos que a gente está falando de dinheiro. Mas todo o princípio que a gente está falando vale para todas as áreas da vida. Sabe qual a impressão que a gente tem? Que dinheiro é espiritual. Pastor, aquele papel fedido, fedorento, aquilo é espiritual. Aqueles números que entram na minha conta, que a gente faz pix, aquilo é espiritual. Porque se Deus usa o dinheiro para provar a nossa fidelidade, para provar o nosso caráter, para provar a nossa confiabilidade, para provar a nossa determinação, peraí, o que significa isso? Seu dinheiro é um mecanismo que Deus tem para analisar se Ele te dá mais
ou se ele retira o que ele te deu e confia na mão de outra pessoa. Se você tem um filho que trabalha, multiplica, cresce, e o outro que gasta e destrói, chega numa hora que você tira de um, porque sabe que vai perder, e põe na mão do outro, porque sabe que vai multiplicar. Nem que seja para que ele multiplique e lá na frente socorra o outro de alguma forma. Será que você está entendendo o que eu estou pregando? Poucos amém, mas tudo bem. Como eu te disse, a palavra foi para mim. Eu sou mau, eu sou ruim, então Deus deu essa palavra para mim. As pessoas, elas acham que só devem prestar conta. Isso aqui vai chocar você. As pessoas, elas acham que elas só devem prestar conta do dízimo que elas dão. Deixa eu te dar uma palavrinha aqui, olha para mim. O dízimo que você dá é o único dinheiro que você não precisa se preocupar. Porque quem vai prestar conta é o sacerdote que administra ele. A partir do momento que saiu da sua mão, esse você não presta conta. O que você presta conta é os 90 que fica na tua mão. Esse tu tá no sal. Os 10 que você entrega, esse é o único que você não precisa se preocupar. Porque alguém vai prestar conta, o sacerdote que administra ele. Agora os 90 que fica na tua mão, é este que você vai prestar conta. Consegue entender isso, sim ou não? Essa parábola, ela fala de prestação de contas. A parábola das 10 minas, a parábola dos talentos, é uma parábola que fala da prestação de contas, que Deus faz com o homem. Deus sempre vai analisar a sua fidelidade, em não desperdiçar. Ele sempre vai analisar o que Ele te deu, a capacidade de você administrar, de você cuidar, de você multiplicar o que Ele confiou na tua mão. Desperdício destrói favor de Deus. Multiplicação gera favor de Deus. Alguém entendeu isso? Sim ou não? Quarto princípio. Não se apresse para ir embora que eu vou terminar. 10 minutinhos. Dinheiro é espiritual. Versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Não, deixa eu ler numa tradução na linguagem de hoje. O patrão desse administrador desonesto, que eu estava lendo, que desperdiçou, elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Jesus está dizendo que o ímpio lida com os negócios com muito mais prudência do que os filhos de Deus. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Os filhos do mundo são muito mais prudentes em usar o dinheiro, em ganhar, em reter, em usar, em multiplicar, do que os filhos de Deus. Aí, se fosse eu, um palestrante dizendo isso, nem consideraria. Mas o pior é que não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a Bíblia. Quando Jesus fala daquele homem que desperdiçava, e o Senhor decidiu tirar ele, porque ele era infiel, porque desperdiçava, o Senhor disse: feche a conta porque eu vou te mandar embora. Ele foi em todo mundo e disse: você deve quanto? 50. Paga 30, eu pago 20 aqui. E você deve quanto? Eu devo 10, paga 8, eu tiro 2. E ele vai e faz uma falcatrua. E ele chega e diz: recebi tudo que era seu, toma aqui. E o dono do dinheiro olhou aquele montante e disse: uau, parabéns. Aí Jesus vem e diz: os filhos das trevas fazem errado, mas cuidam melhor do dinheiro do que vocês. Essa aqui merece um ai prolongado. Querido, eu estou lendo Bíblia, eu estou lendo versículo.
Os cristãos dizem que dinheiro é coisa do diabo, que quem ama dinheiro é do diabo. Sim, quem ama. E o problema é amor no dinheiro e não ter dinheiro. Administrar o dinheiro é responsabilidade nossa. Os outros dizem que dinheiro não traz felicidade. Não traz. Pobreza traz. Miséria, então, meu Deus do céu. Você vê o cara andando na rua sem dinheiro nem para comer e ele feliz. Graças a Deus nasci miserável. Que besteira que as pessoas falam. Que bobagem. Aí a gente vem de uma herança religiosa nessa nação, que espiritualidade está ligado a não ter dinheiro, voto de pobreza. Que mentira! Passou a vida sem pagar um boleto, sem pagar um aluguel, não sabe o que é uma prestação de um apartamento, uma parcela de carro. Tem um voto de pobreza. Que mentira! E aí o povo linka a religiosidade a isso. E aqui Deus está dizendo, o ímpio cuida melhor do dinheiro. Olha o versículo 9, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, vos receberão eles nos tabernáculos eternos. Eu trouxe tudo na linguagem de hoje para ficar mais fácil. Vocês são muito inteligentes. Olha na linguagem de hoje. Por isso eu digo a vocês, use a riqueza deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles receberão vocês no lar eterno. Olha o que Jesus está dizendo. Use dinheiro para fazer amigo, use dinheiro para ganhar pessoas para Cristo, porque o dia que o mundo acabar e esse dinheiro acabar, você verá essas pessoas lá nos céus, e você conquistou elas com o dinheiro que você tinha. Olha o que ele está dizendo. Use o dinheiro para fazer amigo, use o dinheiro para pregar o evangelho. Será que alguém está entendendo ou eu que estou inventando? Ele diz para você usar o dinheiro para você fazer amigos, para você fazer network, para você fazer relacionamento. Isso vai te ajudar nessa vida, isso vai expandir os teus negócios, a tua mente. Isso vai gerar favor das pessoas. Use esse dinheiro para ganhar pessoas para Cristo. Eu não estou falando para pegar dinheiro e ficar mandando para missionário. Não, eu estou dizendo, chame alguém que você conhece lá do trabalho, para um jantar na sua casa, para sair com vocês. Seja generoso, dê um presente no dia do aniversário, conquiste a pessoa. É isso que está escrito aqui. Dinheiro é um poder neste mundo. E esse poder não foi feito para estar na mão do ímpio, foi feito para estar na mão do cristão. Se você fosse cristão, você ia aceitar isso de forma melhor. Eu estou dizendo que neste mundo existe um poder chamado dinheiro, e dinheiro não foi feito para estar na mão do ímpio, mas para estar na mão do povo de Deus. Dinheiro é para comprar comida, e também é para ser usado para ganhar amigos, para conquistar almas para Cristo. Olha o versículo 10, eu já estou terminando. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O que ele está dizendo? Que se você não cuida do que você tem na sua mão hoje, independente de quanto é, você não vai ter mais. Porque se você não cuida do pouco, você não vai cuidar do muito. Se você não é fiel com o salário que você tem, Deus não vai te levar a alcançar um salário maior. Se você não é fiel com a empresa que você tem, Deus não te permitirá ter uma empresa maior. Se você não é fiel com essa esposa que você tem, com esse marido que você tem, Deus não permitirá que você tenha um casamento melhor. Se você não é fiel com esses filhos que você tem, com essa igreja que você tem, com esse ministério que você tem, com esse corpo que você tem, Deus não permitirá você ter outro melhor. Porque você é infiel no pouco, você será infiel no muito. Se Deus melhorar, só vai piorar a sua vida. As pessoas vivem com o que têm. O problema não é o valor que você ganha, é a forma como você administra o que Deus confiou na sua mão.
Entenda isso. Guarde isso. Sabe qual é o problema das pessoas, e principalmente dos brasileiros, mais do que algumas, principalmente dos latinos-americanos? É o imediatismo. Você passa uma vida longa esperando um resultado curto. Se você entendesse que você tem uma vida longa, era só estabelecer um propósito longo que você teria tudo o que você quer na sua vida. O segredo dos judeus serem o povo mais próspero do mundo é porque eles trabalham uma vida toda para deixar aos filhos, mas essa vida toda eles ensinam os filhos a multiplicar o que eles deixaram. E os filhos continuam multiplicando. Você tem uma vida de 80 anos, você quer ganhar em 8 dias. Cara, eu tenho tanta indignação com esse negócio de internet. Porque a única pessoa que ganha dinheiro com essas coisas de internet é quem vende. Faça 6 dígitos em 7 dias. Uau! Só ganha dinheiro ele. Só ele. Eu não estou dizendo que o que ele ensina está tudo errado. Não, não é isso. A Bíblia diz que quem se apressa em enriquecer, cairá em desgraça. O pai do meu cunhado diz que quem começa por cima é quem cava buraco. Ele começa por cima e vai cavando buraco. Querido, presta atenção. Se você eliminar o desperdício na sua vida, você vai ser uma pessoa extremamente próspera e terá favor de Deus. Se você não for fiel no dinheiro, Deus não tem como te prosperar na sua vida espiritual. Pastor, é o contrário, é verdade. Se você não for fiel na vida espiritual, Deus não tem como te prosperar nas finanças, amém? Nossa, só 2? Então eu vou falar o contrário. Se você não for fiel no dinheiro, Deus não tem como te prosperar na vida espiritual, amém? Teve mais gente concordando. E agora, qual que é o certo? Eu vou repetir, porque talvez você não prestou atenção, você estava no celular. Se você não for fiel nas coisas espirituais, Deus não tem como te prosperar na vida financeira, amém? Amém. Devia ter uma música de fundo para coisas espirituais agora. Presta bem atenção no que eu vou ler. Jesus está dizendo: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Olha que loucura. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele continua no versículo 10. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Aí o versículo 11. Pois, se na riqueza injusta não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Linguagem de hoje. Pois, se vocês não forem honestos com a riqueza deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Ei, olha aqui, o que Jesus está querendo dizer? Quando ele diz riquezas verdadeiras, ele está falando de dinheiro? Sim ou não? Não, porque ele está dizendo, se você não for fiel nas riquezas, no dinheiro deste mundo, quem te confiará as verdadeiras riquezas? Ei, Deus vem de tempo em tempo uma prestação de contas. E uma das coisas que Deus usa para analisar a sua fidelidade, sua determinação, para analisar, é o dinheiro. E ele está dizendo que as pessoas lá fora, os ímpios, sabem lidar muito melhor do que os cristãos. E ele está dizendo, use o dinheiro desse mundo para fazer amigo. E ele está dizendo, se você não cuida do pouco, você nunca vai estar no muito, porque Deus não vai confiar o muito em você. Você não confia no teu filho, como é que Deus vai confiar em você? E aí ele vem e aperta, aí ele aperta, aí eu sei que ele aperta. Se você não cuidar bem do dinheiro, como ele vai te colocar para cuidar das riquezas verdadeiras? O que são as riquezas verdadeiras, querido?
Riquezas verdadeiras é a unção. Riqueza verdadeira é a cura, é o milagre, são os dons. E ele está dizendo, se você não sabe cuidar de dinheiro, que é uma coisa banal desse mundo, eu vou te dar dons, eu vou te dar as coisas espirituais para você cuidar. Ei, o teu filho não sabe cuidar de um cachorrinho que faz xixi e cocô no lugar errado, não sabe levar ele para passear, não cuida. Você vai dar um carro importado para ele com 6 anos de idade? Sabe quando Deus olha para a gente e diz assim, o pouco de dinheiro que eu dou para esse filho, ele não sabe cuidar, vive endividado, eu vou encher ele de dons espirituais, de poder, de unção. Não, eu vou fazer isso. Eu sei que sua cabeça está dando um nó. Querido, eu só estou lendo um texto. Não sei se você está percebendo, só estou lendo um texto. Se você desperdiça e não multiplica, Deus não tem como te dar unção, poder, dons. Como que Ele vai colocar isso na sua mão? Você não entende. Vamos para o versículo 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Não, por favor, leia comigo na linguagem de hoje. Vamos lá. Esse cabe aquele ai. Se você não cuida do que é dos outros, quem te dará o que é seu? Campanha de 7 quintas-feiras. Deus abre o céu e libera. E olha, e você está tomando o que é dos outros. Você não está cuidando do que é dos outros. Os céus fecham e retêm. Está devendo a conta de energia, está devendo a conta de água, está devendo cartão de crédito. Esse dinheiro não é seu. Talvez um dos cultos mais pesados que você já participou na sua vida seja esse, hein? E o pior, que eu nem pregando estou. Eu estou lendo um texto. Só estou lendo um texto. Como eu disse, como eu não sou bom, Deus deu essa palavra para mim. Não é para vocês não, é para mim. É para mim. Você vê o jeito que eu sou ruim, hein? Não, lê de novo, a gente leu errado. Vamos lá, capítulo 16, versículo 12. Vamos ler de novo. A gente está em Lucas. Olha que loucura, a gente está no Novo Testamento. É Jesus que está dizendo. Vamos lá, lê comigo. E se não forem... Se você não paga as suas contas, você acha que Deus vai liberar o que é teu? Ei, consegue entender que dinheiro é espiritual? Se você não cuida bem das coisas espirituais, Deus não te prospera financeiramente. Amém? Não. Se você não cuida direito do dinheiro, que é uma coisa vil deste mundo, Deus não te confiará as coisas espirituais. É o que eu acabei de ler. Se você não cuida do que é dos outros, se você não paga as suas contas, não devolve o que é dos outros, Deus vai reter o que é seu. Versículo 13. Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. O que Deus está dizendo? Que Ele é contra o dinheiro? Não, Ele está dizendo que não é para você servir ao dinheiro, é para você servir a Deus e governar o dinheiro. A maioria das pessoas são escravas do dinheiro.
deixa de vir à igreja por causa de dinheiro, deixa de ser fiel a Deus nos dízimos por causa do dinheiro. Quem não entrega o seu dízimo serve a Mamon. O seu Deus é o dinheiro, porque você honra mais o dinheiro do que a Deus. Eu falei, que seminário estranho esse, hein? Achei que a gente ia aprender a ganhar dinheiro. Seminário financeiro. Pressão, que foi o culto da depressão. Vai todo mundo para casa em depressão essa noite. Chegar em silêncio. E aí, amor, como é que foi o culto? Não quero falar sobre isso, não. Falamos depois. Acho que o pastor não estava bem hoje. Não sei se era uma mistura de heresia com... Estava com raiva de alguém. A sensação que eu tive que estava com raiva de alguém. Só que ele descontou em mim, mas eu acho que era com outra pessoa. Ele está dizendo que você não pode servir os dois. Ou seja, sirva a Deus e governe o dinheiro. Põe o dinheiro para te servir. Faz ele multiplicar. E haverá favor de Deus. Dinheiro é um meio que Deus testa a sua fidelidade. Dinheiro é o parâmetro para Deus continuar te dando ou retirando. Dinheiro é o mecanismo para receber mais. Quem mais tem, mais será dado. Dinheiro é o meio pelo qual Deus libera bênçãos espirituais. Dinheiro pode reter as suas bênçãos, que são suas. Dinheiro salva pessoas. Dinheiro mostra se você está capacitado a receber mais de Deus ou não. Dinheiro é um poder sobre a terra. Dinheiro traz um grande avivamento e uma colheita de almas. Se alguém tem barreira para falar de finanças no altar, é porque ele não se converteu e porque ele não conhece a Bíblia. Porque pastor não foi chamado para subir no altar para pedir dinheiro e fazer oferta. Pastor foi chamado para ensinar o povo a ser livre e prosperar. Eu não estou aqui pedindo oferta. Eu estou aqui te ensinando a ser livre e a prosperar. A dívida é uma maldição, assim como a doença é uma maldição. Guarde isso. 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Vamos ler na linguagem de hoje. Vamos ler o versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Escute o que eu vou te dizer. Aqui ele está dizendo que ele te dá semente para semear. Oportunidades iguais a todo mundo. Aqui está dizendo que ele era rico e que ele se fez pobre com o único propósito de enriquecer. Talvez seja um culto dos mais confusos na sua mente. Eu gostaria que o link dessa mensagem fosse disponibilizados em todos os grupos de WhatsApp da igreja a partir de amanhã de manhã. Porque eu quero que você, em alguma noite dos próximos 3 dias, sozinho lá no seu quarto, você clique e assista tudo que eu preguei. E abra a tua Bíblia e vai vendo e vai lendo junto comigo. Porque você vai entender que Deus te chamou para prosperar. E que o dinheiro que Ele colocou na sua mão, pouco ou muito, é o suficiente para você alcançar favor financeiro de Deus.